Graça e a paz, amados e amadas. Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, louvando, orando, entregando e recebendo. Isso aqui é maravilhoso, não é verdade? Em nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Nós vamos conversar hoje um assunto de muita importância. Aleluia. Não que os outros assuntos não tenham importância, mas esse sim é um de maior importância. Romanos capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quem é justificado aí pelo Senhor? Amém. Podeis sentar. Pai, em nome de Jesus, de luz, de compreensão, de entendimento, de graça, que o Espírito nos convença, meu Senhor, não somente com boa compreensão de entendimento, mas para pôr em prática tudo aquilo que ouviremos nessa noite da parte do Senhor, em nome de Jesus. Podeis sentar, e graças a Deus, glória a Deus. Esses 2 versículos são os versículos que revolucionou a mentalidade do Evangelho. Um homem com a mente renovada, inspirada, ele, por meio desses 2 versículos, ele trouxe grandes renovações no meio da fé, da crença religiosa. E aqui o apóstolo São Paulo fala de algo muito importante, que é a justiça de Deus. E é necessário que nós tenhamos entendimento a respeito a isto, porque nós vem do ensino religioso, aonde aprendemos muitas coisas erradas, e uma das coisas erradas que nós aprendemos e praticávamos anteriormente se chama a justiça de Deus. Na nossa compreensão, a justiça de Deus outrora, e talvez na vida de muitos ainda hoje, a justiça de Deus seja assim, um Deus com sua mão punindo, fazendo juízo. Mas na verdade a justiça de Deus não se trata disso. E a gente, quando não tem compreensão, até quando tem algo que nos prejudica, que alguém faz contra a pessoa, a gente diz: eu entrego das mãos de Deus, porque Deus é justo. Aleluia. Essa é uma falta de compreensão, essa é uma compreensão religiosa errônea, porque a justiça de Deus é a mão de Deus, é o poder de Deus, fazendo com que o homem que era pecador, o homem pecador, derrotado, destruindo, pela justiça dele em Cristo Jesus, nos fez de igualdade. Aleluia. Nos deu a condição de poder chegar diante dele. Aleluia. E não a mão da justiça. Isaías escreve no capítulo 28, versículo 17, acerca da justiça. Ele diz que Deus faz juízo. O juízo de Deus é como uma régua, é medido. E a justiça de Deus é como um prumo, é alinhamento. O juízo é medido, é para medir, e a justiça é para pôr prumo. Aleluia.
não é para maldade, não é para perversidade, não é para prejudicar, é para colocar a pessoa em prumo, em alinhamento, em nivelamento. Eu ouvi que no início do culto a irmã Diana fez a leitura de Isaías 59, que a mão de Deus não está encolhida, aleluia, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos salvar. Mas há uma barreira, o pecado do homem, aleluia, esse torna barreira para que Deus possa alcançar. E é por essa razão que Deus, olhando o homem na sua condição de pecador, na sua condição de derrotado, aleluia, Ele, na justiça em Cristo, trouxe para igualar, para dar condições de nós chegar diante dele, não pelos nossos méritos, louvado seja Deus, mas pelos méritos de Cristo, e nós agora chegamos de igualdade diante dele, aleluia, glória a Deus. E é preciso que a gente tenha uma renovação de compreensão no nosso entendimento, para que nós possamos viver a vida de fé, porque a vida de fé, a vida de fé que Paulo escreve aqui, de fé em fé, é uma vida contínua, não é uma ação de um momento, ela é uma fé que estabelece a sua vida inteira. E essa fé em Cristo Jesus, é preciso que nós tenhamos essa compreensão, que essa fé é uma fé que nos leva a ter um estilo diferente das demais pessoas, aleluia. É uma fé que vai nos destacar na compreensão acerca da verdade de Deus, que vai diferenciar das demais pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11, ele fala: nós que cremos que seremos salvos pela graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê que é salvo em Jesus Cristo? Aí, quem crê? Quem crê que essa graça que você recebeu pelo fato de aceitar Jesus, acredita que você é salvo? Você acredita? Você tem consciência que pelo fato de você ter acreditado e ter aceitado, como diz as Escrituras, você acredita que você é salvo? Aleluia. Pois muito bem. Agora vamos entender. Você é salvo por uma fé salvífica, que é o dom de salvação. A fé que Deus deu nessa graça para que nós sejamos salvos. Então o fato apenas de eu crer e aceitar, eu sou salvo. Um céu tem uma garantia, aleluia. Uma vida eterna tem uma garantia, caso eu permaneça acreditando nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmão, nós não podemos descartar as outras verdades que tem que da parte de Deus para a nossa vida, que nós temos que exercer a nossa fé. Nós acreditamos que pelo fato de aceitar Jesus, nós somos salvos, mas tem tantas coisas no ensinamento da palavra que nós não aceitamos como uma verdade absoluta, que nós botamos no meio critérios, dúvidas, incerteza. Louvado seja Deus. Então, se eu creio que pelo aceitar Jesus eu vou ter uma eternidade com Deus, eu também preciso acreditar e aceitar outras condições que a Bíblia nos revela. Louvado. E a Bíblia nos revela que Deus é Pai. Aleluia. Diga: Deus é Pai. Não é questão que eu tenho um pai não é questão que eu tenho um Deus que é pai. É que é um pai que é Deus. Aleluia. É um pai que é Deus. Louvado seja Deus. Não é um pai humano, é um pai celeste. Um pai celeste que a Bíblia diz que ele, olhando nós em pecado, ele nos tirou da condição de pecado e nos trouxe para o reino.
do Filho do seu amor, o reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso a gente ter uma mentalidade que nós agora estamos assentados no reino da luz. Nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz. Então tudo que circula em nossa volta, que é de treva, não pode ela alcançar a nossa compreensão. Ela não pode chegar mais em nós, porque não há lugar. A luz tomou o espaço, a escuridão não pode entrar. Mas por que é que entra? Porque eu não tenho renovação. Eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu prego a palavra, mas eu não me renovo. Aleluia! Eu não me renovo. Então, a partir do momento que eu não me renovo, eu tenho uma atitude de velho homem. Aleluia. E Deus nos fez seres espirituais e seres celestiais e seres terrenos, quer dizer, espiritual e humano. Deus nos fez. Então a parte celestial Deus fez em Cristo Jesus por nós. Ele salvou a nosso espírito, Ele salvou a nossa alma, Ele salvou, aleluia. Mas espera aí, e a nossa vida aqui? Como é que eu estou crendo na minha vida aqui? Vou tirar proveito, irmão, aleluia. E é isso que a mente atrasada fica no conformismo da religiosidade, do ensino da religião. Se eu tiver o que eu comer, se eu tiver saúde, a saúde é o que importa. A gente escuta isso das pessoas. O mais importante é eu ter saúde. Que adianta você ter saúde a vida inteira e não ter aceitado Jesus e morrer e ir para o inferno, que é para lá que vai. E as pessoas rejeitam essa verdade. Então precisa renovar a mente. Então precisa ter saúde? Precisa. E como é que eu vou ter saúde? Lutando pela verdade da palavra de Deus, sendo perseverante, não desistindo nem desanimando. Louvado seja Deus. Então Deus fez essa obra nessa parte celeste na nossa vida, na parte espiritual. Agora é nós que vamos fazer a parte dessa parte exterior do homem, para que nós viva bem. Aleluia. Para que você viva bem, irmão. Não é pecado viver bem, não é pecado. O pecado do bem é fazer o bem o seu Senhor. Aleluia. Mas se você tiver entendimento, você vai viver bem sem o bem ser o seu Senhor, porque o seu Senhor já é Jesus. Aleluia. Você não vai dar lugar ao bem, o lugar de Jesus para colocar o bem. O bem fica para o seu desfrute, para o seu gozar, para o que você vai fazer nessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter essa mentalidade, porque o que Deus fez por nós, irmão, foi algo grande. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, no capítulo 5 e versículo 16 ou 17, não lembro bem, diz: pela ofensa de um homem só entrou o pecado, reinou o pecado e a morte, mas pela obediência de um houve a salvação. E ele diz: e agora nós reinamos em vida, em Cristo, nós reinamos em vida. Aleluia. Vamos reinar em vida, vamos alcançar, desfrutar dos objetivos que o ser humano, que Deus tem preparado para eles. Aleluia. Vamos conquistar isso. Louvado seja Deus. E Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, porque João escreve, Jesus revela e João escreve dizendo: por ele nos amarmos, comprou com seu sangue e nos fez reino e sacerdote. Aleluia. Ele nos fez reino para reinar e sacerdote. Aleluia, para executar essa função sem necessidade de recorrer a outro.
Você, como sacerdote, você entra diante de Deus, aleluia, glória a Deus. Você entra no Santo dos Santos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos próximos do final deste ano, irmãos, e poucas coisas mudaram na vida de vocês, de alguns pelo menos, pouco mudaram, aleluia. Mas, irmãos, quem tem computador, quem tem celular sabe muito bem disso. A minha esposa tem um celular, e depois que da nossa neta, é vídeo, é foto, muitas coisas ela quer fazer, ela tem que fazer, mas o celular não cabe. A memória do celular não cabe. Aí ela diz, tanta vontade, mas não cabe, aleluia. Por quê? Precisa formatar, deletar aquilo que está enchendo o espaço. A nossa mente é assim, irmão. Nós ouvimos a palavra, mas nós estamos cheios dos ensinos religiosos do mundo, das conversas que o mundo informa, dos anúncios que o mundo traz. Está cheio e não tem espaço. Então o que acontece? Nós ouvimos muita pregação, mas como está cheio, não entra para que você tenha uma ação. E o máximo que acontece é você sair dizendo daqui, pregação boa, para você ver que o meio evangélico está tão cheio, precisando ser deletado, que crente com muita idade de igreja, dependendo do que está ouvindo, ele não chega a dizer se fulano ou se fulano tivesse aqui, essa mensagem cabia para ele. Olha só a desconsideração da condição de quem é Deus. Será que Deus é um perturbado das ideias, que não sabe quem está aqui para ouvir a palavra? Aí a mentalidade é uma mentalidade atrasada, fora de normal. Então, para viver esse estilo de fé em fé, aleluia, é viver uma vida de confissão, irmão, como Paulo escreve lá aos Hebreus. Não deixe, não abandone a sua confissão. Sua confissão é importante, irmão. Por que a confissão é importante? É porque Deus age na palavra, e a palavra de Deus está aqui, mas ela não fala. Quem fala é daqui, é da sua boca que sai a voz de Deus. Da sua boca que sai a ação do verbo. É da sua boca. Daqui não sai nada. Aqui só tem a informação, para você pegar a informação, analisar, crer e começar a agir. Então, quando você age, por que, pastor, tem que ser assim? Porque nós recebemos de Deus o Espírito dele, aleluia. Ele habita em nós, e a ação dele está no que eu digo. Desde o começo, haja luz, haja expansão, não existia nada, mas a palavra trazia existência. Mas como nós temos a mentalidade atrasada, cheia, sem deletar para as coisas de Deus, você continua dizendo, as coisas estão indo de pior a pior, porque você ouve dizer, as coisas estão muito pior do que antes, porque você ouve dizer, e as coisas que estão a pior, ela vai ficando piorando, porque quem vai agir para mudar é você. E como sua mente não mudou, para você ter uma ação de mudança, não muda nada, ela vai ficar a mesma cantoria, de pior a pior. Então esse estilo de fé que o cristão tem que viver é um estilo de fé, de confissão. Você tem que confessar, você tem que confessar o que você crê. O coração, a boca fala
do que o coração está cheio. De que você está cheio? Você está cheio da palavra de Deus, para diante da situação você levantar-se e declarar contra aquilo, você reagir contra aquilo. Sabe, irmão, eu já não sou um homem morto há muito tempo, porque eu não me calo. Eu não me calo. Eu já congreguei com crente que se for orar e for expulsar dele um espírito maligno, um demônio, ele acha ruim. Eu sou cheio do Espírito Santo. Venha com essa conversa, com essa linguagem. Aleluia. Eu tenho uma pessoa querida que fuma muito mais tempo de crente que eu. Ela tem uma maneira de dizer: eu não vou para qualquer igreja, eu só vou para a igreja pentecostal. Aí um dia eu disse a ela, disse: meu irmão, o seu Pentecoste não é um Pentecoste, é uma língua fedorenta a fumo. Se fosse pentecostal, você já era liberta, porque Pentecoste é o poder de uma ação de Deus na vida do homem, aleluia. Não é balela, conversa, aleluia. É um poder operante que é dito por Paulo, é um poder de Deus que sai mediante a doutrina desse evangelho, aleluia. E conforme eu vou vivendo o evangelho, conforme eu vou aprendendo o evangelho, eu vou citando ela, eu vou citando essa palavra. Como eu disse, eu já vivi momentos, eu já vivi a sombra da morte várias vezes. Hoje à tarde minha filha disse: pai, vá para o médico. Irmão, claro que eu tenho que respeitar, que Deus também deixou o médico, mas se eu for me apegar às evidências dos acontecimentos, eu abro mão da fé. Se eu sair daqui para ir para o médico, eu estou com a consciência que Deus está comigo e que a permissão de morrer depende dele dar. Se ele der hoje mesmo, aqui ou no médico, eu serei levado, mas eu tenho consciência que ele está comigo, então eu confio e me apego e declaro. E eu digo: demônio, Satanás, inferno, capeta, espírito do inferno, vocês estão me rodeando, não sei porque é que vocês estão vindo. Se é brecha minha, Senhor, me perdoe, vamos fechar. Eu vou declarando, e ele me ergue, Deus me ergue. Agora, se você quer viver por evidência, pelas emoções, pelo sentimentalismo, você é salvo, já está salvo. Agora também não é difícil as emoções, o sentimentalismo, mas está tirar você da graça, não. Não é difícil, não. Chega um ponto que você vai desanimando, vai esfriando, aí desanima e sai, não quer mais saber. Aleluia. Aí sai e eu pergunto: os anos que você viveu declarando que era salvo, você acreditou mesmo que era salvo? Acreditei. Então, se você acreditou, você está acreditando agora que se desviando vai para o inferno. Você deve estar acreditando, ou não é assim? Se você acreditava que era salvo dessa forma e agora está se desviando, então você tem poder ver, acreditar que, não, eu estou consciente, eu estou marchando direitinho para lá. Ele está lá só esperando a minha chegada, vai ser aquele abraço. Então, irmão, nós não podemos descartar nada que envolva a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos fez um povo santo, quer dizer, separado, escolhido, com virtude para anunciar. Nós somos um povo que tem virtude para anunciar. O que é? Como é que se anuncia uma coisa? Falando. Você anuncia falando. Então, diante da situação, você anuncia de quem você é filho, quem é seu pai, qual é o seu endereço, onde é que você mora, quem é sua companhia, quem é que lhe protege, quem é a última palavra. É Deus. Então você anuncia de quem você é. Aleluia. Mas você sabe, irmão, por quê?
a fraqueza existe na maioria dos cristãos? É porque é fácil, irmão, desistir. É fácil botar a culpa em outro. Eu acho a culpa já em antes. Se eu for olhar uma coisa, eu já acho uma culpa nele. Vou já dizer, isso assim, assim. Porque eu estou olhando para ele. Mas se eu olhar para mim, aleluia, se eu olhar para mim com o critério de Deus, ou eu mudo, ou fico mudo. Aleluia. Então, ele nos fez essa pessoa, uma pessoa poderosa. Paulo diz, é poder de Deus. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Mas eu já orei tanto, pastor. É porque você está orando com um pensamento religioso. Você não está no pensamento da verdade de Deus. Você não está orando com esse pensamento. A Bíblia diz, Jesus ensinando, e discípulo com ele. Jesus olhou para a figueira, queria comer uma fruta, não tinha. Ele disse que morra da raiz até a folha. Saíram, quando voltou, um discípulo disse, ai Senhor, aquela figueira que você amaldiçoou, não é que morreu? Aí ele disse, morreu. Olha, creia em Deus. Creia em Deus. Aleluia. E se você tiver uma fé desse tamanho, você pode até jogar um monte no mar. Como assim? Quando você orar e não duvidar no coração, e assim será feito como você diz. Não é como Deus fala, é como eu falo. Aleluia. Mas a nossa fé é religiosa a ponto de dizer, a fé remove o monte. Que fé? Não é fé que remove o monte. Quem remove o monte é as suas palavras. Jesus disse, com as suas palavras você dirá, lança-te no mar, e ele vai fazer carreira lá para dentro do mar, correndo ou voando, mas é para lá que ele vai. Aleluia. Então nós precisamos ter essa renovação, irmão, compreensão para melhoria da nossa vida, fazer aquilo que tem que ser feito. Não é o que eu tenho vontade de fazer, irmão, é fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. Agora há pouco a minha saúde estava abalada, e eu entrei ali, verifiquei a pressão alta, fiz uma oração. Não é, meu Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. Não é entregar nas mãos do Senhor. Não é responsabilidade dele, não. É responsabilidade. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Pois você colocou? Foi. E aí, esse Deus é falho porque não mudou nada. É porque você colocou nas mãos dele uma coisa que é para você fazer. É para você fazer. Se levantar e fazer. E eu estava ali verificando, fiz uma oração. Pois agora eu falei, eu vou verificar se mudou alguma coisa. Isso é fé. Precisa ver para crer. Não faz a oração, se levanta e vem. Aleluia. Vem, porque irmão, tudo isso de engano é do cão, do capeta, Satanás, dos príncipes, dessa raça ruim. Mas o poder que eles têm é tão grande, tão enorme, que o crente menor faz isso na cabeça dele. Pisa no quengo dele, irmão. Mas aí não, a mente atrasada fica com medo, a mente atrasada fica imaginando. Não, irmão, é para frente que se anda. Louvado seja Deus. Então, Deus nos separou para isso, irmão. Deus nos chamou para isso. Deus fez uma obra. Então essa justiça de Deus, você sabe por que Paulo diz assim: encontramos porque descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé. Que justiça nós descobrimos?
Não foi Deus que tomou por iniciativa Jesus vir para a terra, em carne, sofrer. Por que ele veio em carne? Porque ele tinha que ficar de igualdade a nós homens. Ele tinha que vencer o processo de igualdade com nós homens, para servir de exemplo. Jesus disse em João: tudo que eu faço para você ver é para servir de exemplo. Ele veio e ficou de igualdade com a humanidade, para vencer de igualdade com a humanidade. Então ele venceu. Como ele venceu de igualdade com a humanidade, ele se nivelou pela fé, ficou na posição do Pai. Então ele venceu. Aleluia. Então essa justiça se cumpre agora em nós. E nós temos esse poder, temos essa justiça. Vamos ficar acabrunhados nos cantos da parede diante da situação difícil? Em toda a área de nossa vida, irmão, nós temos que ser despertados. Tem que ser despertado. Por quê, pastor? Porque Deus espera isso de nós, irmão. Apocalipse, João escreve isso: ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer. Ah, pastor, mas é para vencer o pecado. Mentira. O pecado Jesus venceu na cruz. Não é você que vence o pecado. Pecado você deixa de pecar. Quem venceu foi ele. Ah, pastor, é para vencer o cão. Mentira. Jesus venceu na cruz. A vitória é sua. Aleluia. Conquiste ela. Há promessas de Deus. Olha, irmão, entenda. O Velho Testamento é um livro de promessas. A graça é poder do Espírito para fazer cumprir as promessas. Louvado seja Deus. Para fazer cumprir. Mas é difícil, irmão, botar isso na cabeça, que nós não somos daqui. Ou como é difícil o crente entender que você não é daqui. Ah, eu não sou daqui, não. Você não é daqui, mas age, faz tudo como que fosse daqui. Nem na hora que é para mostrar que você não é daqui, você não mostra. Aleluia. Eu não sou daqui. O meu reino não é desse mundo. O poder não é desse mundo. E isso está em mim. Jesus disse isso. Paulo escreveu isso também. O poder está em nós, irmão. Paulo diz: Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e necessitamos. Além daquilo que pedimos. Não precisa nem eu pedir. A coisa é muito mais. E necessitamos, pelo poder que opera em nós. Ah, pastor, não é pelo poder de Deus, não. É um poder de Deus que está em nós. É nós que faz operar, irmãos. Tem que deixar de ser cabrunhado. Tem que se levantar, ter coragem. Se é trabalho, vença no trabalho. O que a gente vê, escuta de crente insatisfeito, crente triste. Como é que você pode ser crente triste, irmão? Se a Bíblia diz pelo fato de você aceitar Jesus, você vai para o céu, coisa que você está indo para o inferno, você aceitou, está indo para o céu. Como é que você vai triste para o céu? Como é que você andava em treva, Deus tirou as trevas, botou você na luz? Como é que você é triste e Deus está dizendo pedir, dá-vos-á? Deus está mandando você pedir para Ele dar. Como é que você é triste? Ele lhe dizendo: eu visto de autoridade para pisar em serpentes, simbolizando o mal. Como é que você é triste? Como é que você é triste? Se a Bíblia está dizendo que a salvação que nós temos tem uma coroa e não murcha, está guardado nos céus para quando. Como é que você é triste? Como é que crente entra em depressão? Me diga, pelo amor de Deus. Não entendo isso não, irmão. Crente é a pessoa mais apropriada para levar a prensa e está firme ali. Olha a história da igreja primitiva.
Crente era queimado a fogo, era cortado o pescoço, os braços, olha a história deles. Se você negar, né? Não, pode tacar fogo aí. Aleluia. Porque eles tinham essa mentalidade, irmão. Uma mentalidade que confiava em Deus. Agora, esse estilo de vida precisa se radicalizar. Olha, irmão, no começo desse ministério, muitas pessoas queriam me ajudar de outras igrejas. Porém, ele dizia: olha, irmão, porque tem algumas coisas, porque não era a tradição deles, não era o costume deles, tem algumas coisas no seu ministério que precisa, aí fica melhor da gente ajudar. Eu disse: eu não preciso da sua ajuda. Tanto é que eu nunca pedi para você me ajudar, porque eu não preciso da sua ajuda. Aí um dia um mais velhinho disse assim: você não quer minha ajuda porque você não é de Deus. Eu disse: não, eu não quero sua ajuda porque você é denominacional. Se você não fosse denominacional, eu queria. Você é denominacional, você vai chegar lá querer fazer do meu ministério o seu ministério. Seu ministério. E olhe para a sua vida. Se manca, rapaz. Se enxerga. Olhe para a tua vida. Só porque tem uma carteira de obreiro aí se acha. Olhe para a vida. Pergunta o vizinho como é que você é em casa. Dê notícia de você para ver uma coisa. Pergunta a esposa como é fulano, o obreiro fulano em casa. A esposa vai dizer como é que é. Se enxerga. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós temos que aderir isso de Deus em nós. Nós temos que ouvir essa palavra e dizer: eu vou mudar. Delete, irmão, essas coisas velhas da mente. Começa a tirar. Quando você estiver junto com pessoas que não são, a Bíblia diz que a gente tem que ter mansidão. É para ter mansidão, mas não é para concordar. Peraí, não, a verdade de Deus é essa aqui. Mas eu não creio assim não, eu creio desse jeito. Porra, então vamos mudar de assunto. Porque se você não quer crer do jeito que eu creio, então fique na sua que eu fico na minha. Tem que radicalizar, irmão. Radicalizar, não tem jeito. Tem jeito. Se você quer dar uma de bonzinho, de boazinha com as pessoas aí, você tem que ser generoso. Bonzinho não dá para ser não. Você tem que ser generoso. Generoso é que a Bíblia aconselha. Você tem que ser piedoso. Tem que ser piedoso. Concordar não. Concordar não. Esses anos de ministério, eu observo os relacionamentos de vocês tudinho. E a coisa que eu presto mais atenção é quando a pessoa diz: pastor, eu não vou para o culto hoje, tal dia, porque eu fui convidado para isso, de um amigo daqui, de fulano, não sei de quê. Nunca vi essa pessoa junto com você aqui na igreja. Isso é o primeiro passo. Você devia se discernir e prestar atenção. Quer dizer, ele está me carregando para o mundo e eu não tenho força para carregar ele para a igreja. A minha fé diante dele não está servindo nada. A minha vida de testemunho não está servindo nada. Agora a dele do mundo está servindo para mim, que ele está conseguindo me arrastar. Se vocês discernirem isso, irmão, já é uma grande mudança. Já é uma grande mudança, irmão. Essa que é a verdade. Então ele diz: olha, nós descobrimos a justiça de Deus. Deus igualou, porque nós não podíamos chegar lá. Aí ele fez justiça por ele mesmo, para que nós pudéssemos chegar lá. Nós vamos chegar lá dessa forma. Então o meu sonho de pastor é ver os seus dias melhores, irmão. Você sabe, irmão, que tem uma coisa na vida da gente que precisa a gente combater veementemente, porque essa coisa combate de você progredir. Sabe o que é? Preguiça. E o que tem de cristão preguiçoso, velho, é tão preguiçoso que ele diz assim:
orem por mim. Ele não diz: fulano, vamos orar pela minha causa. Ele diz assim: ore por mim. É a preguiça. É a preguiça de botar o joelho no chão. Senhor, eu estou vivendo uma situação difícil, vou me ajoelhar. Olha, irmão, eu fui fazer uma oração e o meu pastor quase arranca minhas orelhas fora. Fui orar pela pessoa com problema. Eu sei que eu era novo convertido, mas na ousadia eu disse: Senhor, estou orando e estou lhe pedindo e determinando, declarando a cura nessa mulher. E eu só saio daqui quando eu ver o resultado. Pode todo mundo ir embora, fechar a igreja e eu fico aqui. Aí o pastor ficou morrendo de medo, que estava bem pertinho do culto, final do culto. Aí Deus fez um milagre. Eu tomei um posicionamento, irmão. Pastor, isso não é força a barra, não. Mas na Bíblia eu vou de um de Deus, que Deus considerou como santo, que for sua barra. Quer saber um que for sua barra? Moisés disse: Senhor, se não for para sair comigo, pode tirar meu nome da lista aí. Você quer forçar a barra mais do que isso? Senhor, sendo para você mandar anjo comigo, mandar não sei quem, vai, não. Não for para o senhor ir comigo, aí, pode riscar no negócio aí que eu estou fora. Você quer uma coisa mais que essa? Então, irmão, a gente precisa se posicionar para isso, ter coragem, perder o medo e agir, mudar a mentalidade. Você tem que mudar, irmão. Se você não mudar, eu fico triste quando eu vejo um crente dizendo que não precisa mudar, que eu estou bem assim, hein? Está bem no seu critério. Se eu for mostrar dentro da Bíblia o critério de Deus da sua vida, você vai ficar até preocupado de fazer que uma irmã que congregou comigo. Quer dizer, irmão, se for para viver deste jeito, não tem quem seja salvo. Não, irmão, salvo é um dom gratuito. Eu estou falando como você vai viver nesse tempo de salvo. Estou falando de salvação, não seja salvo. Estou falando de como você vai viver nesse tempo de salvo. De que você vai desfrutar como salvo. O que é que você está desfrutando como um salvo? Como um filho de Deus. O Deus que os crentes aprenderam: eu sou filho do papaizão, dono do ouro e da prata. E se eu dizer que esse ouro e a prata é de Deus, da terra, que ele diz que a terra tem constituição disso, está no bolso do crente. No seu tem ouro e tem prata? Olha, talvez nem tenha. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. É? E aí? Você está se portando como esse filho do ouro e da prata? Você está encarnando essa posição de filho de Deus Altíssimo? Aleluia. É isso, irmão, que a gente tem que fazer essas observações para a nossa vida. Nós estamos chegando a esse fim de ano. Tem que acontecer mudança, irmão. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Não rejeita a palavra de Deus, não. Você manda plantar bananeiro, eu vou plantar. Plantar bananeiro, que eu estou dizendo, não é plantar um sítio de banana, não. É levantar os pés para cima, como diz, assim, andar com as mãos. Plantar. Eu sempre fui resiliente nisso, irmão. Quando Deus me dá uma direção, eu procuro logo fazer. Pastor, e quando é que Deus dá direção? Até eu pregando assim. Deus me dá direção. Deus me dá direção. Vou fazer. Hoje eu fiz um esforço pesado. Comecei, a minha pressão se elevou, foi para 16,5, mais não sei o quê. Eu ia até sair, não saí. Fiz uma oração, deitei. Tive uma melhora. Vou concluir o que eu ia fazer. Fui lá na hora quente e concluí o que eu ia fazer. A parte que eu ia fazer, concluí. É isso que eu estou falando. De fé em fé. A primeira fé foi uma etapa. Eu Murici, orei, vou voltar e vou terminar. Fui lá e terminei. De fé em fé. Aleluia. É um estilo. Dá mais não. Vou ficar por aqui. Toda a vida que eu digo, cheguei no meu limite, em seguida eu oro: Pai, o meu limite não é esse.
Porque no Senhor a graça tem me feito superar muitas coisas. Meu limite não é esse. Aleluia. Meu limite não é esse. Porque se eu disser que meu limite é esse, eu estou limitando o Deus que está em mim. O Deus que eu digo assim, o que está em mim é maior. Aí o Deus que está em mim, que é maior, perde até para 30 quilos. Que eu não posso pegar 30 quilos. Então Deus não é maior. O Deus que é maior, rapaz, eu só posso 25, mas vou fazer um esforcinho. Vou ter um ônibusinho, vou pegar os 30 e pego os 30. Aleluia. Aí provou que Deus é maior. Glória a Deus. Aleluia. E assim, irmão, Paulo, ele dá essa orientação. Salvos, porém, tendo uma fé para fazer você desfrutar. Desfrutar daquilo que você quer na vida, irmão. Vamos desfrutar. Aleluia. Sem medo e sem receio. Vamos conquistar em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, mas é tão caro. Não é problema não. Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. As minhas maiores conquistas financeiras foi no momento de maior crise. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus me dá uma direção nesses momentos difíceis, eu enfrento. Rapaz, é complicado demais, mas eu enfrento. E as minhas maiores conquistas é nessa hora que eu enfrento. E eu enfrento. E Deus me dá vitória. Toda vez Ele me dá vitória. E será sempre assim. Agora, se você quer andar por vista, não, eu vou esperar melhorar de situação, esperar melhorar. Observe, se você tem alguma conquista feita assim pelo alto de impulso de fé, não, eu vou fazer, vou lutar e vai dar. Observe, se não dá certo, dá certo, irmão. Por quê? Porque você confiou em Deus e Deus fez a obra. Aleluia. Aplauda Jesus. Vamos ouvir um testemunho da irmã Vani.